Salve, família. Vamos que vamos assistir um videozinho aqui de um bagulho maneiro. Na história de um diário, de um detento. Um diário não, um diário de um detento. Vocês estão ligados? Vocês estão ligados da história dessa música? Que é meio pesada. Então vamos ver com o Vitor Viana aqui, que ele deu o papo certo do bagulho. O menor é bom, tá ligado? Só videozão, então vamos que vamos. Vamos botar aqui pra vocês verem. Vocês estão vendo? Porque eu não sei. Aí. A suja história por trás de um diário de um detento. Racionais MCs. Por que tão pesado? Tu sabia? Então vamos ver. Vambora. Solta o play, vagabundo. E se inscreve no canal 2 lá, hein, família? Essa música nova, hein? Tô quase batendo um K lá no Rios lá, brota lá, tá ligado? Aqui tô quase batendo 2K. Então acessa a préviazinha, mano. Na humildade, pra não dropar o bagulho. Como Solta. assim tu ainda não segue Vambora. a playlist de trap do canal? Link na description. Dia 1º de outubro De 1992. 8 horas da manhã. Esse foi um dia antes do acontecimento que marcou o Brasil, mas também marcou o rap por uma música do Racionais. O massacre do Carandiru foi uma das coisas mais Bolado. bizarras que já aconteceu no sistema penitenciário brasileiro. E dessa Vocês estão tragédia, ligados nesse são uma das bagulho? músicas mais importantes da história do Racionais. Bizarro esse bagulho. A letra é, na verdade, bem mais profunda e eu tenho certeza que vai ter coisas que vão te surpreender. Então vamos saber a verdadeira história de Diário de um Detento. Vamos ver se Já vai me deixa o like, se surpreender inscreve mesmo. E considera se tornar membro aqui do canal. Você Demorou, vai ter acesso a demorou, vídeos demorou. exclusivos. E o principal, há um grupo do Demorou. Grupo no WhatsApp. até mesmo pode escolher. Já é. na muralha, Na muralha, mais um pé. cidadão de Zé. Cê sabe o que eu desejo, sabe o que eu penso. Penso. O dia tá chuvoso. O clima tá tenso. Racionais é um dos grupos de rap mais importantes da história, se não o mais. E eu não tô falando isso somente no Brasil, eu tô falando isso a nível mundial. O impacto que eles Yes, tiveram sir. no momento em que era completamente necessário na história do país é algo que, talvez, jamais vai ser alcançado por outro artista no futuro. A Visão. lírica deles surpreendia e a visão de mundo que principalmente o Mano Brown tinha foi indispensável para eles terem sucesso. Mas se eu te dissesse que essa letra não foi somente escrita pelo Mano Brown, pois é, a história de Diário de um Detento já começa por aí. A pessoa que ajudou o Brown a construir essa narrativa foi um homem chamado Jocenir. E só pra vocês terem noção do peso disso, o Mano Brown, ele nunca mesmo grava a letra de outra pessoa. Ou seja, ele sempre tem que escrever a própria letra dele, desde o começo. Mas a história disso foi tão insana que fez com que ele gravasse. Só que, antes da música virar realidade, tem toda uma trajetória por trás. Tudo começou com a prisão injusta. O Jocenir foi preso sem ter feito absolutamente nada. E ele tava simplesmente Bizarro, né? no lugar O errado. que mais acontece na no hora Brasil, errada. né? O irmão dele roubava coisas, cargas pra ser mais preciso. Só que nem ele sabia disso. Então, um dia, ele foi até o galpão onde o irmão dele trabalhava e onde ele roubava as cargas. E aí, tudo começou a ruir. A polícia já tava de olho no irmão dele, bolando uma operação pra pegar ele no flagra. Só que quando eles viram o Jocenir chegando, pensaram que era o próprio irmão. E aí, já foram Foi pra ele cima mesmo. dele. Nisso, dois caras que estavam passando pela rua se assustaram com a abordagem e saíram correndo. E a polícia achou que eram cúmplices dele. E aí eles atiraram. Esses dois caras, Caralho, por ironia doideira, do né? destino, eram filhos de um empresário muito importante da região. E aí, vocês já entenderam pra onde essa história caminha, né? Pra justificar os tiros, a polícia forjou que o Jocenir estava envolvido com o irmão dele. E aí, ele virou bode expiatório. E mesmo sem ter nenhuma história, Caralho, foi velho. condenado a 8 anos de cadeia. Imagina Isso só, que dá o cara raiva, já era mano. mais velho, sem passagem nenhuma, nunca teve envolvimento com nada. E aí, é jogado dentro da prisão. Foi aí que ele conheceu o pior lado da vida. Ele apanhava quase todo dia, porque não tinha moral com ninguém, não era de facção, não era do crime. E também, não conhecia Foda, né? ninguém. Ainda tinha mais uma coisa que fazia ele ser algo. Ele sabia ler e escrever, e tinha um pouco mais de estudo do que todo mundo ali dentro. Mas Puta foi merda, exatamente doideira. disso que ele encontrou um jeito de sobreviver lá dentro. Ele começou a escrever cartas pros presos, ajudava eles a trocar ideia com a família, escrever poesias pras namoradas, e aí conquistou o respeito de todo mundo lá dentro. Só que eu procurei usar a que eu tinha em benefício da população. Quando eu percebi que eles tinham uma grande dificuldade em escrever cartas e receber e ler as cartas que vinham, já que a maioria, se não são analfabetos, são semi-analfabetos. Então você virou o E até... comunicador, né? O carteiro. O carteiro. E eu comecei, na confiança, eles passarem os problemas mais pessoais para que eu escrevesse as cartas. A galera começou a ver que ele era útil, era inteligente e sabia pôr no papel meio que o que os presos estavam sentindo. E aí, as cartas começavam a circular na cadeia. E a fama dele, não ironicamente, cresceu por isso. Até um dia que uma carta escrita chegou no Mano Brown. E aí, a história muda completamente e vira música. Um deles falou assim, ó meu,
Tem um tiozinho lá no Pavilhão 2, acho que era Pavilhão 2. Ele escreve uns rap muito louco, ele escreve uns poemas e tal. Eu, mano, vou lá te apresentar lá que ele vai gostar de conhecer. Esse pano tem umas letras lá, meu. Falei, meu, eu não pego letra de ninguém, mas vamos aí, né, meu? Aí ele me levou praticamente na cadeia toda num dia de festa, né? Ele aí tinha uma pá de preso junto com ele também, os caras com ele. Aí, Brau, o maluco aí faz uns rap e tal, não sei o quê. Aí o tiozinho chegou todo humildão. Da hora. Que é o Joceni, né? Chegou humildão, tem umas letras aí e tal. Sei que vocês não vão usar mesmo, mas leva aí. Aí na hora que eu li assim, eu falei, não, a letra é muito louca, hein, meu? As ideias loucas. Ele falou, Quando eu falei pra ele que eu gostei da letra, ele não acreditou muito. Preciso evir. Um safado faça a minha mãe chorar. Sobrevivendo ao Inferno é um disco pesado. Pesado na história, pesado no conteúdo, pesado no impacto que ele teve. E se tem uma música que conseguiu transformar dor em arte, é Diário de um Detento. O som começa com um lugar, uma data e um horário. Logo depois disso, aqui estou mais um dia, sob o olhar sanguinário. Essa letra é do dia. boladona, Eu já vou dizendo mano. aqui que como Mano Brown adaptou as cartas pra lírica dele, é incrível. Você de cara já sente o peso da rotina, a repetição, e ele meio que quer mostrar ali que a prisão não é só aquela coisa fixa, o lugar que ele tá, mas também a mental. A letra vai descrevendo a cadeia como se fosse um lugar onde o tempo meio que trava, ele para e você perde a noção de onde, até mesmo quando você tá. Onde tudo é igual, mas todo dia tem uma nova batalha. Lembra como sobre o Joceni, ele apanhava todo dia antes de ter a fama dele na cadeia? Então, exatamente isso. Então, uma palavra errada pode te levar ao mais alto prestígio com a malandragem, como pode decretar sua morte. Mata-se por nada. E a vida não tem valor nenhum. Não tem valor nenhum. A vigilância dentro da prisão é totalmente militarizada também. Você não sabe como é caminhar com a cabeça na mira de um HK, metralhadora alemã. O verso mostra que quem tá ali dentro vive basicamente como se fosse o último dia dele. Porque, afinal, Doideira, às vezes, né? isso é verdade. A qualquer momento ele pode morrer sem nem ter culpa, sem nem sequer ter sido julgado ainda. Por isso que Diário de um Detento fala sobre o massacre no Carandiru. Um massacre onde 111 pessoas foram mortas, onde 89 nem sequer tinham uma condenação definitiva. E isso quer dizer que, legalmente, eles não eram culpados. Eles estavam presos preventivamente até aquele momento. Mas a música vai além desse fato. Ela mostra o clima da cadeia antes do massacre acontecer. Fala sobre a falta de esperança, da saudade da rua, da tentativa de manter a mente no lugar sem enlouquecer. A música mostra a cadeia como uma pequena representação da sociedade, onde tem disputa, tem hierarquia, tem as próprias regras. Homem é homem, mulher é mulher. Estuprador é diferente, né? Toma soco na cara, ajoelha e beija os pés e sangra até morrer na R10. Aqui o Mano Brown tá falando da justiça informal que rola dentro do presídio. Como eu disse, lá dentro tem suas próprias regras. Isso aqui não é o Mano Brown glamorizando ou dizendo que quem tá lá dentro tá realidade. certo ou errado. Não é nada disso. É simplesmente um retrato de coisas que acontecem, de coisas que basicamente são ignoradas por toda uma sociedade. Ali dentro, a lógica é basicamente outra. A vida tem outro preço. O verso, cada detento, uma mãe, uma criança, é meio que quase uma poesia solta ali no meio, mas é um lembrete que ninguém nasce criminoso, que todo mundo tem uma história por trás, que lógico, tem erros também, mas nada é preto no branco. E se você misturar tudo isso, o que a gente tem ali dentro, é basicamente um sistema que só faz mais prisioneiros serem fabricados. E eu emprestei para um primo meu, que considerado primo, que já é finado também, que estava no Pavilhão 9. Inclusive ele passou pelo massacre de 92, ele tava. Algumas partes da letra da Diário era dele também. Não letra, histórias que ele colocou pra você. O bagulho do poço, cadáveres do poço, ele jogou o cadáver no poço. Ele falou, eu peguei, joguei. Que isso, caos do nada, caos de 2024. Então esses detalhes foi pra letra, né? Letra terrível. Se for uma mensagem subliminar, se for uma mensagem subliminar, ô Vitruviano. Tá ligado? Pô, eu perdi até as ideias do Brown aqui, caralho. Inclusive ele passou pelo massacre de 92, ele tava. Algumas partes da letra da Diário era dele também. Não letra, histórias que ele colocou pra você. O bagulho do poço, cadáveres do poço, ele jogou o cadáver no poço. Ele falou, eu Doideira. peguei, eu joguei. Na mira do bagulho, cachorro mordendo e tal. Então esses detalhes foi pra letra, né? Letra terrível. Até hoje me cobram por causa dessas ideias, tá ligado? Porque pegou pesado. Assim, o salário. A maioria show em você não tem nada pra ter.
No momento que a rebelião começa na música, tudo muda. Fumaça na janela, tem fogo na cela, foi além, se pá tem refém. Isso é a mais pura verdade. É a verdade de pessoas que estavam lá dentro e escreveram sobre isso, transformado em música. É por isso que soa tão cru, tão verdadeiro, tão real. Porque não é um relato de alguém que imaginou aquilo, são relatos de várias pessoas que realmente estavam lá dentro, transformado em uma música, cantada unicamente por uma pessoa. E aí, chega o tal momento, o caos começa, a polícia invade, o massacre acontece. E aí o bagulho elenco fica da música doido. tá totalmente desesperado. Quem vai acreditar no meu depoimento? Essa é a pergunta que acaba a música. Porque meio que resume tudo. Quem que vai ouvir o que um preso tem a dizer? Quem vai querer saber o lado de quem morreu? E se isso não fosse uma música? Quem ia lembrar que aconteceu? Como Mano Brown usou a habilidade das cartas pra fazer uma música em cima disso, pra mim é louco ainda de pensar. O nível de detalhe, de profundidade, mostra mais uma vez como o rap tem poder de contar algo, de transformar histórias em lições, sabe? Essa não é só uma música incrível, mas também é uma prova de por que o Racionais é o maior grupo de rap do Brasil. Videozão, mano. Tá maluco. Menor amassa, parceiro. Menor amassa. Poucas ideias. E aí, o que vocês acharam? Sabia dessas histórias, vocês? Dá-lhe o papo. Dá o papo, pai. Dá o papo, pai. Tá ligado? Bizarro. Os caras são sinistros mesmo. Poucas ideias. Poucas ideias, velho. Não tem nem o que falar. Comenta aí o que vocês acharam, tá ligado? E acessa esse som que tá aparecendo aqui no cantinho aqui. Tamo junto? Até a próxima. E brota domingo, 7 horas que tem live, tá? Escutando a música da galera. E segunda-feira, 8. Acessa Celso. Se inscreve no canal 2 também. Valeu. Dá humildade. Tamo junto.